Meu chefe disse que eu não estava pronto. Então eu denunciei o esquema que matou meu pai. Agora a polícia está batendo na porta dele. E a mulher que eu amava era uma agente o tempo todo. A chuva caía pesada sobre a Faria Lima. O tipo de chuva que transforma a calçada em espelho e a alma em lama. Eram 7h59 da manhã. E eu estava ali, de pé, com a camisa ainda úmida do trajeto entre o metrô e o escritório, tentando parecer calmo enquanto o coração batia mais rápido que o relógio da recepção. Entrei na sala envidraçada do meu chefe com um sorriso sem graça, segurando uma pasta que representava meses de esforço, noites sem dormir e fins de semana roubados. Ele nem levantou os olhos do monitor. O som do teclado era a trilha sonora do meu desespero. Quando finalmente falou, a voz veio seca, quase burocrática. Você não está pronto para a promoção. Por um segundo pensei que fosse brincadeira. Esperei o sorriso, o famoso pegadinha, você conseguiu. Mas ele apenas se recostou na cadeira, girando a caneta entre os dedos, sem demonstrar um mínimo de empatia. As palavras ecoaram dentro da minha cabeça como se tivessem peso físico. Você não está pronto. Tudo o que fiz, todo o esforço, as horas extras, os cafés frios e o cansaço escondido atrás de sorrisos profissionais. Tudo se dissolveu naquele instante. Senti algo dentro de mim quebrar, como o vidro trincando em silêncio. Fiquei ali parado, observando a tela do computador dele refletindo minha expressão vazia. Ele ainda falava, algo sobre precisar amadurecer mais, entender o ritmo da empresa. Mas eu já não ouvia. O som do ar-condicionado era mais alto que as palavras dele. Sem pensar, abri meu e-mail e comecei a digitar. Meus dedos tremiam, mas o texto saiu limpo, direto, quase frio. Prezados, venho por meio deste comunicar meu pedido de demissão. Efeito imediato. Respirei fundo e cliquei em enviar para todos. O som do clique foi o barulho mais libertador e assustador da minha vida. O open space inteiro congelou. Os teclados pararam. As conversas sumiram. O estagiário deixou cair o copo de plástico. Até o barista esqueceu a espuma do cappuccino. As cabeças começaram a se virar na minha direção, uma por uma, como num efeito dominó de incredulidade. Senti os olhares pesando em mim, como se cada colega estivesse tentando entender se aquilo era coragem, loucura ou desespero, e sinceramente nem eu sabia responder. Em segundos, o grupo do condomínio começou a vibrar com mensagens. Gente, o Lucas surtou? Alguém confirma se é verdade? Ele mandou para todo mundo, até para o CEO. O celular vibrou, tanto que achei que fosse explodir. RH ligando. A diretoria mandando mensagens. Meus ex-colegas enviando emojis de fogo, aplausos, choque. Eu, no meio do caos, apenas peguei minha mochila, respirei fundo e caminhei em direção à catraca. Cada passo parecia ecoar como uma batida de tambor. Uma mistura de medo, libertação e raiva. Volta aqui, Lucas, dá para conversar. A voz do meu chefe cortou o silêncio tentando soar calma, mas havia urgência nela. Virei de leve, sem parar de andar. Ri de nervoso, um riso amargo, de quem acabou de romper uma corda, que segurava o próprio pescoço. Agora você quer que eu esteja pronto? Respondi. As pessoas olharam, fingindo digitar enquanto me observavam de rabo de olho. Era como se uma cena de novela estivesse sendo transmitida ao vivo no escritório. Quando passei pela recepção, a moça do crachá me olhou sem saber o que fazer. Apenas sorri, devolvi o cartão e empurrei a porta de vidro com uma força simbólica, como se estivesse quebrando o último elo com aquele lugar. Do lado de fora, o mundo parecia respirar diferente. A chuva ainda caía, mas agora eu sentia o cheiro de liberdade misturado ao de asfalto molhado. Peguei o elevador para o subsolo, ainda tonto com a decisão que acabara de tomar. O som metálico das portas se fechando ecoou como um ponto final, ou quase. Quando o elevador começou a descer, meu celular vibrou de novo. Uma notificação de áudio, número desconhecido. Por um momento pensei em ignorar, mas algo na tela me prendeu. O nome da notificação não era comum. Nenhum número. Apenas um símbolo.
Toquei no play. O som começou com estática, depois uma voz feminina calma demais para o conteúdo que trazia. Se você sair hoje, alguém vai cair. E não é ele. Meu sangue gelou. Por um instante, achei que tivesse ouvido errado. Repeti o áudio, a mesma voz, a mesma frase. Olhei em volta, o elevador vazio, as paredes espelhadas refletindo meu rosto pálido. Era como se o mundo tivesse encolhido em um cubo metálico. Saí tropeçando quando as portas se abriram, o coração disparado, tentando entender o que aquilo significava. No estacionamento, o som da chuva batendo no concreto era o único ruído, além da minha respiração ofegante. Encostei no carro tentando processar. Alguém vai cair e não é ele. Aquilo soava como ameaça. Mas quem era ele? O meu chefe? O dono da empresa? E o mais importante, quem era a mulher do áudio? Minhas mãos tremiam. Reproduzi o áudio uma terceira vez, desta vez com fones como se a clareza pudesse trazer alguma resposta. A voz parecia próxima, íntima, quase familiar. Uma entonação que lembrava alguém do trabalho, talvez do setor financeiro. Ou seria, da recepção? Tentei lembrar, mas a memória embaralhava tudo. Olhei para o espelho retrovisor e vi meu próprio reflexo, encharcado, exausto, com olhos de quem acabou de explodir a própria vida. O que era para ser apenas um ato de desabafo se tornara algo muito maior. Algo perigoso. Um simples pedido de demissão tinha aberto uma porta que eu nem sabia que existia. Enquanto o som distante das buzinas se misturava à tempestade, senti que minha vida estava prestes a mudar, não por escolha, mas por consequência. Porque às vezes, quando você aperta enviar, o que realmente dispara não é um e-mail, é um gatilho. E naquele momento, enquanto a voz misteriosa ecoava pela terceira vez no fone, eu percebi. O problema nunca foi a promoção. Foi o que estava escondido por trás dela. Gancho. Quem está me ameaçando? E por quê, se tudo o que eu fiz foi pedir demissão? O metrô estava lotado, abafado. Um mar de rostos sem expressão presos entre espirros e fones de ouvido. Eu, esmagado entre dois executivos com mochilas idênticas, sentia o coração martelar no peito, tentando acompanhar o ritmo do trem. A cabeça latejava com as palavras que ainda ecoavam do áudio. Se você sair hoje, alguém vai cair, e não é ele. A frase não me deixava respirar. Cada repetição soava mais ameaçadora, mais pessoal. Quem falaria algo assim? E o que significava cair? Quando cheguei em casa, as luzes da sala piscavam, como se até a energia elétrica compartilhasse do meu colapso interno. Joguei a mochila no sofá, tirei os sapatos e sentei no chão, abrindo o notebook com mãos trêmulas. A tela acendeu e quase de imediato, uma enxurrada de notificações surgiu. Mensagens do Bruno, meu melhor amigo e analista de TI da empresa. Mano, precisamos conversar urgente. Alguém logou no seu usuário de madrugada. Meu corpo gelou. Digitei rápido. Como assim? Eu pedi demissão ontem. A resposta veio em segundos. Por isso mesmo. O acesso foi feito às 2h17 da manhã. Teu login, tua senha. E não foi da rede interna. Tentei processar. O Bruno mandou um print do log de acesso, um IP desconhecido, origem externa, download de 3 planilhas rotuladas como compliance interno, projeto pronto. Eu nunca tinha ouvido esse nome em detalhes, só comentários soltos, cochichos no corredor do 13º andar, aquele setor onde só a diretoria entrava com crachá especial. Respirei fundo e liguei a chamada de vídeo. O Bruno atendeu com o cabelo bagunçado e uma expressão de quem já estava metido em confusão até o pescoço. Cara, fala sério. Você compartilhou tua senha com alguém? Claro que não. Eu mal lembrava dela. Então, se prepara. O jurídico tá surtando. Estão dizendo que esse vazamento interno pode virar processo. Senti o chão fugir. Vazamento? Bruno, o que tinha nessas planilhas? Ele hesitou. Pagamentos não declarados, nomes de fornecedores falsos. E tem coisa pior. Teu nome aparece como quem aprovou o download. Tipo, oficialmente. Minha garganta travou.
Isso é loucura. Eu não fiz nada. Eu sei, mas olha isso. Ele compartilhou a tela. Lá estava meu nome completo, meu CPF e uma autorização registrada digitalmente com meu token corporativo. Tudo datado da madrugada. O detalhe que me fez perder o fôlego. A assinatura de autenticação. Trazia o carimbo Validação Domiciliar Zona Sul. Mas eu moro na Zona Oeste, gritei. Bruno me encarou. Exato. Por isso eu fui atrás. O CPF que fez a validação é quase idêntico ao teu. Só muda o último número. Quê? Ele engoliu seco. Lucas, esse número é do Caio, não é? O nome do meu irmão saiu como um soco. Caio, o mais novo, o sonhador, o que vivia me pedindo ajuda para começar algo próprio e sempre prometia que um dia ia virar o jogo. Senti uma náusea subir. As fotos dele espalhadas pela estante, sorrisos de infância, pescarias de fim de semana, agora pareciam zombar de mim. Tem certeza? Perguntei já sabendo que sim. Bruno assentiu. O sistema não mente. O CPF de validação é o dele. Fiquei imóvel, o notebook iluminando meu rosto enquanto tentava entender como o meu próprio irmão poderia estar envolvido nisso. Peguei o celular e disquei o número dele. A ligação demorou a ser atendida. Do outro lado, o som de respiração ofegante. Caio, onde você tá? Não liga agora, Lucas. É sério. Você mexeu no meu usuário? Silêncio. Um silêncio denso, quase sólido. Eu podia ouvir o barulho de trânsito distante, talvez uma janela aberta. Caio, fala comigo. Mais silêncio. Depois, uma frase curta, abafada, quase um sussurro de culpa. Eu precisava do dinheiro, foi só uma vez. A sala girou. O que você fez? Eles me prometeram ajudar. Eu só passei o login, Lucas. Eu juro que não sabia o que iam fazer. Quem são eles? Ele hesitou. Gente do alto. O mesmo cara que te negou a promoção. Disse que era coisa pequena, que ninguém ia descobrir. Eu só queria pagar as dívidas da mãe. Meu corpo inteiro ficou dormente. Não conseguia decidir o que doía mais. A traição dele, o nome do meu chefe envolvido, ou o fato de que tudo isso podia arruinar minha vida. Desliguei sem dizer nada. Levantei, cambaleando até a janela, o ar da chuva ainda frio batendo no rosto. Lá fora, a cidade continuava indiferente. Gente rindo em bares, buzinas, faróis, e eu, preso num labirinto que nem sabia que existia. Voltei pro computador. Bruno ainda estava na chamada, mudo, esperando. Bruno, você acha que isso foi armado? Não acho, eu tenho certeza. Alguém quis te usar como bode expiatório. Se o Caio foi manipulado, o plano era simples. Culpar o funcionário, que acabou de sair, aquele que ninguém vai defender. As palavras dele atravessaram como lâmina. Fiquei olhando pro e-mail da empresa, ainda aberto. O aviso automático piscava. Acesso corporativo encerrado. Tudo o que eu era, todo o meu histórico sumindo diante de mim. E junto com isso, a sensação de estar afundando num buraco cada vez mais escuro. Peguei o celular de novo e abri o áudio misterioso. Ouvi pela quarta vez. A voz feminina soava mais nítida agora, como se estivesse dentro da minha cabeça. Falaram que você vai levar a culpa do projeto pronto. Não seja burro. Fechei os olhos. O medo deu lugar à raiva. Se eu ia cair, então, cairia com as mãos sujas de provas, não de culpa. Comecei a anotar cada detalhe. IP, hora, nome dos arquivos, o CPF do Caio, a origem da mensagem. Algo estava muito errado. E a peça central desse quebra-cabeça tinha o rosto do meu chefe. Mas antes que pudesse organizar os pensamentos, o telefone tocou novamente. Número restrito. Atendi com o coração acelerado. Uma voz masculina, rouca, falou calmamente. Lucas, apaga tudo que você descobriu. Isso não é seu problema. E antes que eu respondesse, a ligação caiu. Fiquei parado, ouvindo o som vazio da linha cortada, e percebi que o buraco era muito mais fundo do que eu imaginava. Gancho. Por que meu irmão venderia meu nome?
E para quem? O vento frio da noite soprava entre as árvores da pequena praça em frente à igreja. As bancas de pastel estavam fechando, o cheiro de óleo velho e massa frita misturado ao perfume distante de chuva. Eu esperava ali, nervoso, olhando o relógio, a cada 30 segundos. O Caio chegou com o capuz levantado, as mãos enfiadas no bolso, o olhar baixo de quem carrega mais culpa do que coragem. Ele não me olhou nos olhos, nem quando se aproximou. Ficou ali, a 1 metro de distância, como se o chão entre nós fosse um campo minado. O chefe te usou, Lucas, disse com a voz quebrada. Disse que ia bancar a químio da mãe. Eu aceitei. Por um momento achei que tivesse ouvido errado. A palavra químio me cortou o ar. Químio? O que você tá falando? A mãe tá bem. Ele balançou a cabeça devagar, os olhos cheios d'água. Não tá. Eu menti. Pra você, pra ela, pra todo mundo. Eu tava desesperado. A frase caiu sobre mim como uma avalanche. A raiva veio primeiro, quente, quase me cegando. Depois o medo. A ideia de que minha mãe pudesse estar doente e que eu, o filho mais velho, o que devia proteger, estava completamente no escuro. Por que você não me contou? Perguntei, sentindo a garganta fechar. Por que você estava ocupado demais tentando ser promovido, e eu? Eu achei que dava para resolver, sem te envolver. E resolveu, vendendo meu nome. Ele abaixou a cabeça. Eu achei que era só um favor. Ele disse que ninguém ia descobrir. Senti vontade de gritar, mas não saiu som. Só o barulho distante de um ônibus freando e o som do vento batendo nos sinos da igreja. Meu irmão chorava baixinho, como uma criança que acabou de perceber que destruiu o brinquedo preferido. Eu estava dividido entre abraçá-lo e empurrá-lo. Enquanto tentava organizar o turbilhão na cabeça, ouvi passos atrás de nós. Me virei rápido. Era a dona Néia, minha vizinha, segurando um guarda-chuva roxo e uma sacola de supermercado. Eu sabia que te encontrava aqui, menino. Tua mãe tá preocupada. Dona Néia, não é hora. Comecei, mas ela me interrompeu. Ouvi teu áudio no grupo do condomínio. Essa história de demissão e ameaça não tá cheirando bem. Eu trabalho com um advogado, tá? Justiça do Trabalho, MPT, o que for. Ninguém vai passar por cima de você. Ela tirou um cartão amassado da bolsa e colocou na minha mão. Um nome. Dr. Arnaldo M. Duarte. Advogado trabalhista e criminal. Aquelas palavras eram como uma boia em meio ao naufrágio. Um fio de esperança. Agradeci com um aceno, ainda sem voz. O Caio apenas observava, o rosto coberto de arrependimento. Quando cheguei em casa, a porta estava entreaberta. O cheiro familiar, de sopa e erva, se misturava com o da chuva que entrava pela janela da cozinha. Minha mãe estava sentada à mesa, lenço amarrado na cabeça, o sorriso cansado, mas cheio de ternura. Filho, hoje você chegou cedo. Que milagre! Tentei sorrir de volta, mas o nó na garganta impediu. Mãe, a senhora tá doente? Ela desviou o olhar por um instante. Nada demais, só uns exames, coisa de rotina, mas o tremor nas mãos dela desmentia cada palavra. A senhora tá fazendo químio, né? Silêncio. Ela respirou fundo. Eu não queria te preocupar. O Caio achou melhor não contar. Senti o chão fugir debaixo dos pés. O Caio, o chefe, a doença. Tudo parecia parte de uma teia que só agora eu começava a enxergar. Ela percebeu meu olhar e, talvez tentando mudar de assunto, levantou-se devagar e foi até o quarto. Voltou, com um envelope amarelado nas mãos amassado pelos anos. Seu pai deixou isso para você. Eu nunca tive coragem de abrir, mas acho que chegou a hora. O nome dele, Carlos Menezes, ainda estava escrito com a caligrafia firme de quem acreditava no futuro. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Um acidente de carro, disseram. Mas algo na expressão da minha mãe, agora, fazia parecer que havia mais nessa história. Abri o envelope. Lá dentro, contratos, recibos, notas fiscais antigas e um carimbo que se repetia várias vezes. Projeto pronto. Um nome que eu já tinha ouvido e temido, mais de uma vez nos últimos dias. Mas o que me gelou por dentro foi uma assinatura no canto de uma das páginas.
A mesma assinatura do meu chefe, datada de 13 anos atrás. O mundo pareceu parar. O som da rua desapareceu. O tic-tac do relógio se transformou em um eco distante. Mãe, o que é isso? Ela segurou minhas mãos. Na época, seu pai trabalhava com ele. Eles fundaram esse tal projeto juntos. Mas quando seu pai descobriu irregularidades, quis sair. Dias depois, o acidente aconteceu. Meu estômago virou. O documento nas minhas mãos parecia pesar toneladas. A senhora está dizendo que o pai pode ter sido... Ela me interrompeu com lágrimas nos olhos. Eu nunca consegui provar nada, Lucas. Só guardei esses papéis. Ele dizia que se algo acontecesse, um dia você entenderia. Sentei-me, no chão o envelope espalhado à minha frente. O nome do projeto pronto, repetido em cada documento, me encarava como uma sombra viva. 13 anos de silêncio, mentiras e manipulação. Meu chefe estava lá desde o início. O mesmo homem que arruinou minha promoção, destruiu minha carreira e agora usava meu irmão como isca. Fechei os olhos por um instante e jurei que ia até o fim. Não importava quem estivesse envolvido. Não importava o preço. Naquela noite, percebi que a demissão não foi o fim da minha história. Foi o começo da guerra que meu pai começou e nunca conseguiu terminar. Gancho. O que meu pai sabia? E por que meu chefe carrega a mesma assinatura? Até hoje, o dia começou com o peso de quem dormiu com fantasmas. O sol atravessava as persianas como lâminas finas, cortando o ar abafado do meu apartamento. Passei a manhã separando documentos, imprimindo cada prova, cada e-mail, cada contrato que ligava o projeto pronto ao meu chefe. Às 10 horas fui ao cartório. As mãos suavam tanto que precisei assinar 2 vezes a mesma folha. A atendente me olhou de canto, sem entender o nervosismo. Às 14 horas, entrei no Ministério Público do Trabalho, entreguei os papéis, protocolei a denúncia, gravei tudo no celular, tirei fotos e ainda mandei cópias pro advogado da dona Neia. Eu achava que estava protegido. Eu achava que finalmente estava um passo à frente. Às 19h45, o celular vibrou. Era uma mensagem curta, fria e com a arrogância de sempre. Jantar rápido, eu explico tudo. O remetente? Meu chefe. Por um segundo pensei em ignorar, mas a curiosidade, ou talvez o instinto de quem quer ver o inimigo de perto, falou mais alto. Eu respondi apenas: onde? A localização chegou segundos depois. Um restaurante caro na Vila Olímpia, conhecido por servir políticos e empresários que fingem ter consciência limpa. Eu já sabia. Aquilo não seria um jantar. Seria uma armadilha. Cheguei às 20h02. O maître me reconheceu pelo nome e me conduziu até uma mesa no canto onde ele já me esperava com o mesmo sorriso treinado que usava para convencer investidores. Guardanapo de tecido, taças alinhadas, um vinho tinto caro pela metade. Ele levantou o copo como se estivéssemos ali para celebrar algo. Você confundiu etapas, Lucas, disse, com a voz mansa de quem sabe que tem poder. A promoção viria. Mas primeiro, responsabilidade. Responsabilidade? Perguntei cruzando os braços. Quer dizer ser laranja, né? Ele riu, aquele riso seco que não chega aos olhos. Palavra feia. Eu prefiro intermediário. Alguém precisa assinar a poeira para manter o teto limpo. Meu sangue gelou. Eu tentei manter o tom calmo. Você está confessando que o projeto pronto existe e que usa funcionários para lavar dinheiro? Ele me encarou como quem observa um cachorro latindo. Lentamente pegou o celular, desbloqueou e virou a tela para mim. O mundo parou. Na tela, fotos da Lia, minha noiva, sentada num bar com ele, 3 noites atrás. Sorrindo, tocando o braço dele. Um brinde, 2 copos de vinho, um olhar que eu conhecia bem demais. Meu estômago virou sal. A garganta queimava. Por quê? Murmurei. Ele deu outro gole de vinho. Ela entende ambição. Você também deveria. As palavras cortaram fundo. O som do restaurante sumiu.
O garçom tropeçou atrás de mim e derrubou 2 taças. O vidro se estilhaçou no chão. E foi como se o barulho viesse de dentro do meu peito. Enquanto ele falava discretamente, eu pressionei o botão do gravador no celular dentro do bolso. Precisava registrar cada palavra. Ele se inclinou sobre a mesa, o perfume forte invadindo o ar. Sabe o que é curioso, Lucas? O projeto pronto nasceu com seu pai. Ele era o primeiro da fila, mas teve medo. E medo custa caro. Ou você carimba ou vai ser carimbado. Aquela frase me atravessou como um tiro. Você tá dizendo que meu pai morreu por causa disso? Ele apenas sorriu. Alguns acidentes são convenientes, outros, inevitáveis. A vontade de quebrar a taça na cara dele era quase incontrolável, mas fiquei quieto, fingindo estar derrotado, enquanto o gravador no meu bolso registrava tudo. Por dentro, meu corpo inteiro queimava de ódio. De repente, as luzes do restaurante começaram a piscar. Primeiro pensei que fosse uma queda de energia, depois ouvi o som. Sirenes abafadas se aproximando. Luzes azuis piscavam do lado de fora, refletindo nas janelas. A conversa ao redor foi interrompida. Garçons se entreolharam. Meu chefe franziu o senho e largou o copo. Meu celular vibrou de novo. Número desconhecido. Uma mensagem simples, sem assinatura. Sai pela cozinha. Agora. Olhei para ele, tentando disfarçar o pânico. Ele notou. O que foi? Nada. Mas meu coração já corria antes das pernas. Levantei lentamente, fingindo que ia ao banheiro. Ele me observou por um instante, desconfiado. Depois voltou a beber. Atravessei o corredor estreito até a cozinha. O cheiro de gordura e alho queimado me atingiu como uma lembrança distante da vida simples que eu tinha antes de tudo isso. Os cozinheiros nem me notaram. Passei por entre eles empurrando a porta de metal que levava aos fundos. Lá fora, a chuva voltara a cair, fina, mas constante. Um beco escuro, o som das sirenes cada vez mais próximo. No estacionamento lateral, vi viaturas cercando a entrada principal do restaurante. Policiais armados desceram dos carros e em poucos segundos os gritos começaram. Parei atrás de uma pilha de caixas e olhei pela fresta da porta. O chefe estava sendo conduzido por 2 homens de terno, não fardados. Um deles mostrou uma credencial, Polícia Federal. Ele não resistiu, apenas ergueu as mãos com aquele mesmo sorriso cínico. Do meu bolso, o celular ainda vibrava. Outro áudio. Desta vez, uma voz feminina. A mesma de antes. Se quiser entender tudo, siga o carro preto. Na esquina, a história do seu pai não acabou. Meu corpo reagiu antes da razão. Corri até a calçada lateral, o vento frio batendo no rosto, os pneus das viaturas espirrando água nas poças. Lá, um carro preto esperava com o motor ligado. Faróis, baixos. A janela se abriu e uma mulher de terno escuro e olhar decidido fez sinal para eu entrar. Quem é você? Perguntei sem mover um músculo. Amiga do seu pai, respondeu. E se continuar aqui, vai acabar como ele. Atrás de mim, o restaurante explodia em vozes e câmeras. Jornalistas, clientes em pânico, policiais. Eu não sabia mais quem era o inimigo. Entrei no carro. O som da porta batendo foi o último que ouvi antes de tudo se apagar. Gancho. Quem me quer fora dali? E por que as sirenes estavam na porta? O carro preto acelerou pela avenida deserta enquanto as sirenes ficavam para trás. O som da chuva batendo no teto era o único ritmo constante entre o caos que eu acabara de deixar. A mulher que dirigia manteve o olhar fixo na estrada, o semblante tenso, mas controlado. Eu, no banco do passageiro, tentava entender como a minha vida tinha se tornado uma sequência de armadilhas, cada uma mais profunda que a anterior. Quando finalmente falei, a voz saiu rouca, arranhando o ar. Quem é você? Ela virou o rosto por um instante, e o brilho metálico de um distintivo refletiu o relâmpago que cortou o céu. Agente Camila Souza, Polícia Federal. O mundo girou. Por que a Polícia Federal está me ajudando? Porque você não é o alvo, Lucas, é a última peça. Ela estacionou em uma rua silenciosa, próxima a um armazém abandonado. O som do motor se calou, e o silêncio,
que seguiu parecia gritar. Ela me entregou uma pasta. Dentro, fotos antigas do meu pai, documentos, transcrições de gravações. O nome Projeto Pronto aparecia em tudo. Seu pai era nosso informante, ela disse. Ele começou a investigar o Pronto quando ainda era só uma fachada de investimentos. Denunciou os primeiros contratos de lavagem, mas antes de concluir o dossiê, desapareceu. Meu coração bateu tão forte que doeu. Vocês acham que ele foi morto? Camila me encarou. Não achamos. Temos certeza. As palavras me atravessaram. Senti o ar sumir dos pulmões, como se uma mão invisível me apertasse o peito. A lembrança do meu pai, as risadas, os domingos no parque, tudo desmoronou em um segundo. E o meu chefe? Era o braço financeiro do esquema. Seu pai tentou denunciá-lo, mas não teve tempo. E agora ele usou você da mesma forma, para limpar o próprio nome antes da queda. Eu fiquei em silêncio, as mãos trêmulas segurando aquelas provas. A raiva se misturava à dor. O luto se misturava à vontade de fazer justiça. Camila respirou fundo e disse algo que me gelou. A Lia também fazia parte. Meu corpo inteiro travou. Não, ela não. Ela trabalhou infiltrada, por 2 anos. Era nossa agente. A missão dela era chegar perto do seu chefe. Você foi o elo que ela precisava para se aproximar dele. Ela mentiu para mim? Ela te protegeu, o tempo todo. Quando percebeu que o chefe te usaria como bode expiatório, ela nos avisou. As mensagens e o áudio anônimo foram dela. O chão pareceu se abrir. O amor, a traição, a confusão, tudo desabando de uma só vez. Eu queria gritar, mas o som não saía. O mundo inteiro se resumia àquela constatação. O amor da minha vida era uma agente disfarçada que me usou para capturar o assassino do meu pai. Na manhã seguinte, entrei no prédio da empresa pela última vez. Havia viaturas estacionadas na frente e uma multidão de repórteres. O nome da operação estampava as telas. Operação Pronto Limpo. Eu subi de cabeça erguida, o coração pesando como chumbo. Nos andares superiores, agentes da PF reviravam, gavetas abrindo cofres, lacrando documentos. Quando vi meu chefe sendo algemado, o tempo parou. Ele ainda tinha o mesmo sorriso, o mesmo olhar de superioridade que me atormentava desde o primeiro dia. Passou por mim e murmurou. Você não estava pronto. Eu encarei. Agora eu estou. Mas antes de ser levado, ele se inclinou e sussurrou algo que gelou meu sangue. Seu irmão pegou dinheiro demais. Sem mim, quem vai bancar? O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Corri para fora tentando respirar. A imagem do Caio me invadiu como um soco. Liguei para ele, mas o número não existia mais. A última mensagem que trocamos era de 2 dias atrás. Vou resolver tudo, mano. Confia. E agora o silêncio era a única resposta. Horas depois, já em casa, um toque na campainha me arrancou do torpor. Quando abri a porta, a Lia estava lá, sem maquiagem, o cabelo preso, os olhos vermelhos de quem passou a noite chorando. Ela segurava um envelope. Missão encerrada. Disse com a voz fraca. Você está livre. E o nome do seu pai também. Eu tentei falar, mas as palavras se perderam no ar. Lia, por que não me contou? Ela desviou o olhar. Porque se contasse você não teria acreditado. E porque para te proteger eu precisava te perder. Entregou a carta e deu um passo para trás. Eu... Sinto muito, Lucas. E antes que eu pudesse dizer fica, ela virou as costas e foi embora, desaparecendo na chuva fina que começava a cair. Fiquei parado na porta, o envelope nas mãos, o som da chuva preenchendo o silêncio. Lá dentro, uma carta escrita à mão do meu pai. Data: 2 semanas antes da morte. Ele contava tudo. As ameaças, as provas, a confiança traída. Terminava com uma frase. Se um dia você ler isso é porque eu não consegui. Termine o que comecei. E nunca deixe o medo decidir por você. Chorei pela primeira vez em anos. Um choro pesado, de libertação e dor.
No dia seguinte, fui ao cartório e assinei a denúncia final. O processo foi aceito, o esquema desmantelado, o nome do meu pai reabilitado, o meu limpo. Mas à noite, quando voltei para casa, encontrei a mesa do jantar posta. 2 pratos, 2 talheres. O guardanapo, dela ainda dobrado ao lado da taça de vinho. A comida fria. O silêncio imenso. A promoção que eu queria não existia mais. Existia algo maior. Verdade. Justiça. E um vazio que nem o tempo saberia preencher. Sentei à mesa. Toquei nas cartas do meu pai e sussurrei. Eu fiquei pronto, pai. Tarde demais para ela, mas no tempo certo para mim. A chuva lá fora virou música. Dentro de mim, o peso se transformava em paz. O inferno tinha acabado. Mas as cicatrizes, essas ficariam como prova de que, às vezes, o preço da verdade é o amor que a gente perde para conquistá-la. Desfecho. Justiça feita. Chefe preso. Esquema exposto. Um homem livre, mas sozinho, pagando o preço mais alto, perder o amor para salvar a própria história.